começar falando sobre o Clássico Paulista que aconteceu ontem, início de ano, mas já teve Clássico rolando e o Palmeiras venceu o Santos. O Santos até foi um time competitivo, a gente já está vendo os melhores momentos aí, mas o Palmeiras se deu melhor com o brilho do garoto Alan. Aliás, uma boa jogada do Flaco Lopes para o Alan. Danilo, primeiro jogo, assim, de peso, né, na temporada. Deu para tirar o que dessa partida? Você gostou ou não gostou? Não, achei o jogo ruim, mas não esperava nada diferente das circunstâncias que a gente tem. São nem 10 dias de treino direito com bola, então não dá para exigir muita coisa depois para tirar um mês de férias das costas, né? Tanto o Santos quanto o Palmeiras pararam, é diferente até do Cruzeiro, do Corinthians, do Fluminense, Vasco, que jogaram até um pouco mais. Então, os dois estão aí um mês parado, então eu não esperava muita coisa diferente. O jogo foi ruim. Eu fiz um pacto comigo mesmo de não fazer críticas pesadas a nenhum time até o fim desse mês, porque eu acho que neste mês a gente devia estar vendo Florida Cup, devia estar vendo amistosos que a gente via. Jogo treino dentro do CT, né? Jogo treino dentro do CT, que é aquele que mudava, são três tempos de 30, que você muda tudo. Só que a gente está vendo o Campeonato Paulista, então eu acho que não é, sinceramente, hora de fazer nenhum diagnóstico. Não, o Kelvin não serve mais, o Giai é uma mula, o M. Martinez é pesado. Eu acho que tem muita coisa para mudar ainda. Claro que não tem como tirar da reta que os torcedores do Palmeiras e do Santos estão olhando já com o olhar do ano passado, então, obviamente, que as críticas aos jogadores, elas carregam um pouco do que os jogadores fizeram no ano passado. Mas eu tenho feito esse combinado comigo mesmo de até o final de janeiro não tecer críticas pesadas. Vi coisas legais dos dois times, eu achei que o Santos fez um primeiro tempo mais competitivo do que eu imaginava, não que tenha feito o Carlos Miguel trabalhar demais, foi fazer o Carlos Miguel trabalhar mais no finalzinho, aí, que são esses lances que a gente já está vendo aí. A gente está na câmera invertida, né? Está na câmera invertida, dá uma aflição, né? A câmera invertida em relação à transmissão. Então a gente está vendo esse lance aí já é finalzinho do segundo tempo. Com o Santos pressionando quando já estava 1-0 por Palmeiras. Assim, dá pra gente olhar pequenas coisas. O Alan foi bem, eu achei que o Larson entrou bem. Pelo lado do Santos, continuo achando a zaga instável, mas vamos ver se vai evoluir até o final do mês para poder tirar uma conclusão. Brazão, bem como sempre, especialmente no 1 contra 1. Pequenas observações, Luísa, mas eu não consigo tirar uma grande conclusão e falar, nossa, tem que agir rápido no mercado em cima disso. Teve uma bola ali no finalzinho que o Brazão pegou do Luigi, né? Uhum. Que eu acho até que o Luigi errou mais, mas assim, tem que dar mérito pro goleiro. Salvou ali. PVC, não dá para cobrar muito nesse início de temporada. O que deu para tirar de bom dessas duas equipes? Um Palmeiras mais consolidado, né? Até pelo trabalho que já vem desenvolvendo. E o Vojvoda ainda tentando encontrar esse Santos, tentando encontrar o melhor Santos. Ontem, Gabigol começou no banco. Bom, eu acho que o Santos jogou uma boa partida, mas não conseguiu vencer e precisa vencer. O Santos ainda vai ter um risco, porque vai pegar o Guarani em Campinas e ele tem 3 pontos só. Uma coisa que chamou a atenção muito para mim na coletiva depois do jogo foi que ninguém perguntou para o Abel sobre o jogo. Perguntou para o Abel sobre tudo. Sobre a polêmica que ele falou que o Everton é o maior goleiro do mundo, da história. O Everton, nem perguntaram, ele que respondeu. Você pergunta sobre o reforço, você pergunta sobre o Almada, você pergunta sobre o Arias, mas não pergunta sobre as mudanças táticas que ele está tentando fazer. E que, para mim, não tem uma conclusão definitiva ainda, mas assim, ele mexeu em coisas na maneira do time jogar, ou está mexendo, a gente só vai ter uma conclusão mais clara daqui a 2 semanas. Ele está fazendo saída de 4 e não de 3 em alguns momentos, saída de 2 e não de 4, não de 3 em outros momentos. A gente vai ver isso na prancheta. Vamos ver na prancheta. E assim, ele está mexendo por quê? Porque é uma pré-temporada, só que é uma pré-temporada com rebaixamento. O Palmeiras evitou, em princípio, esse risco, porque o Palmeiras ganhou os 2 primeiros jogos. Mas assim, e deixa eu deixar claro uma coisa. Quando eu falo que o Palmeiras escapou de uma arapuca, que o Santos ainda está ameaçado por ela, eu não estou criticando a Federação Paulista pela fórmula de disputa. Até porque o campeonato foi legal com isso. Ficou divertido. Ficou animado. Ficou divertido, não ficou necessariamente justo, mas ela foi uma mudança forçada pela mudança do calendário que foi em outubro. Então, assim, quando você descobre em outubro que você que tinha 16 datas vai ter 11, no máximo 12, você tem que criar um mecanismo diferente. Tinha uma outra alternativa, né? Que era fazer um clássico sem
um campeonato sem todos os clássicos. Exatamente. Então você podia fazer uma outra maneira, só que essa foi a única maneira que a federação e os clubes encontraram de continuar valorizando o campeonato, de continuar ganhando muito dinheiro, porque proporcionalmente o Paulistão desse ano paga mais do que do ano passado. Exatamente. Por número de jogos, graças ao formato em que você mantém todos os clássicos. Porque se você fizesse um formato em que, dentro dos grupos ali, ia ter, sei lá, só Palmeiras e Santos e só Corinthians e São Paulo. Não, você podia ter, se você tivesse feito o formato de Champions League puro, com dois adversários do grupo de força 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4, você teria 2 clássicos a menos. Mas, enfim, foi a tentativa que se fez. Não, a federação, eu só estou querendo deixar claro o seguinte, eu não estou dizendo que a Federação Paulista arrumou o Marapuca para os grandes propositadamente. A Federação Paulista arrumou um formato de disputa que criou uma pequena armadilha que é, como você tem 4 clássicos e 8 jogos, o teu risco de terminar embaixo é maior do que do Primavera de Indaiatuba. Uhum. Não do Capivariano, que também é caçula. O Primavera tem estrutura, o Capivariano não tem. O Primavera vai classificar, talvez o São Paulo não. Mas isso não foi proposital para prejudicar Não, ela alguém. quis tornar o campeonato mais atrativo, mais atraente. Não foi para prejudicar ninguém. Nossa, minha tabela está errada. Não, tá certo. O Velo está em terceiro. O Velo Clube. Bom, depois teve um desabafo bom do Elvis da Ponte Preta também, não sei se chegaram a ver. Foi legal, depois se tiver tempo a gente pode falar disso. Boa. Danilo, você falou sobre não dá para cobrar ainda, né? Mas alguns pontos que já chamaram a atenção da torcida do Palmeiras como um sinal de alerta. A lateral direita, que você citou, né? Kelvin, o Giai ainda estão deixando a desejar, por mais que a gente tenha só 2 jogos nessa temporada. A primeira volância, né? O camisa 5, o M. Martinez, hoje é a única opção ali com mais experiência, né? Que o Abel tem. São pontos, de fato, para o Palmeiras olhar mesmo. Não dá para tirar nenhuma conclusão por hora, porque está muito cedo, mas é um ponto de alerta para o Palmeiras? Eu acho que, assim, para mim, olhando a temporada passada, a gente traz 2 pontos de alerta, especialmente com a saída do Mikael. Para mim, o Palmeiras não pode ficar sem um zagueiro, mais um, preferencialmente um zagueiro que chegue para brigar com o Murilo e não para ser um terceiro reserva, um zagueiro que chegue com a condição de disputar a vaga com o Murilo para fazer parceria com o Gomes. Eu acho que isso é uma lição que o Palmeiras deveria ter tomado do ano passado. E a gente vendo agora, eu vi o Benedetti contra a Lusa e continuo sem sentir confiança nele. De novo, é um reflexo do que eu já sentia em 25 e que continua com esse primeiro jogo que o Benedetti fez contra a Lusa. Para mim, a mesma coisa em relação ao número 5. O Palmeiras terminou o ano improvisando Fux. Não confiava no Aníbal, que foi vendido, não confiava no Emiliano Martinez, que ontem não fez de novo uma boa partida. Significa que ele não pode evoluir? Não, ainda tem um tempo para eu poder bater o martelo. Mas quando eu falo dessas 2 carências, é muito mais pelo raio-x de uma obra feita, que foi 2025, do que por esse início de temporada. E na lateral direita, eu já vi mais do Kelvin do que eu vi do Emiliano, por exemplo. O Kelvin, no começo, até machucar o pé contra o River, isso deve ter sido 5, 6 jogos, ele foi bem, ele apoiava bem, ele chegou bem na linha de fundo. O Kelvin é o Mike. E ele foi bem no começo. Machucou o pé, sumiu, parou, não consegue. Ontem ele errou 2, 3 ali, entregou um gol para o Santos dentro da área, praticamente. Então, realmente, ele está errando mais do que ele errou no começo da passagem dele no Palmeiras. Mas eu não consigo acreditar que o cara simplesmente desaprendeu. Sabe um caso que eu lembro muito? Terceiro jogo do Campeonato Paulista de 96, o dos 102 gols, o Kleber errou muito contra o Juventus. Foi um 4-1 Palmeiras e Juventus. O Kleber é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. E a torcida reclamava muito do Kleber. O Kleber não dá mais, o Kleber não sei o que lá. E eu fui falar com os preparadores físicos na época, eles disseram, cara, o Kleber é um jogador de uma potência e de uma força física gigantesca. Quando ele volta das férias... Ele demora um pouco mais para entrar na forma física dele do que os demais. É o caso do Vitor Roque. O Vitor Roque, no ano passado, quando ele demorou para engrenar, o que é que se dizia no departamento físico do Palmeiras? Cara, ele está abaixo fisicamente, ele precisa recuperar fisicamente. Quando ele entrou em forma física, ele virou um vulcão.
O Abel falou um pouco da cabeça dele também, né? Que eu acho que é a consequência. Também. Ele se sente melhor fisicamente, a cabeça vai junto. Claro, e outra, ele tinha a cabeça por causa dos 25 milhões de euros. Sim. Maior contratação da história do futebol brasileiro, se sente cobrado. Fisicamente não está bem, não consegue responder. Esse ano ele começa mais leve, né? Já teve o Gerson por 35. O Kelvin é um pouco... Eu estou lembrando da questão do Kleber, porque aquele campeonato de 96 terminou com o Kleber fazendo gol contra a Portuguesa no Canindé e contra o Santos no jogo do título. E o Kleber terminou o ano como o maior zagueiro da história do clube, não, que é o Luiz Pereira. O Kelvin, mal comparando, ele é um jogador de potência física. Não adianta você dizer... O Palmeiras voltou. O caso mais grave não é o do Palmeiras, é o do Corinthians. O Corinthians jogou dia 21 de dezembro. Voltou de férias no dia 5 de janeiro. No dia 11 de janeiro, no 5º dia de treino, ele estava jogando. E a gente está dizendo que o calendário melhorou. É inacreditável isso. Então, melhorou em relação a ter mais tempo de Campeonato Brasileiro? Ok. Tem uma boa vontade do calendário? Ok. Mas do ponto de vista da saúde do atleta, é assustador que a maior parte dos analistas esteja olhando para o que está acontecendo e dizendo que melhorou. O atleta entra em campo para jogar no 5º dia de trabalho técnico, sem ter feito nenhum trabalho físico. É inacreditável. Então, o Kelvin errou gravemente ontem, vai errar de novo, vai se condicionar fisicamente e talvez, em março, ele comece a chegar num nível físico suficiente para ele desempenhar o melhor que ele tem tecnicamente. Recording in progress. Viu? Eita, recording tá gravando, gente. Ó, cuidado com o que vocês falam, hein, que tá gravando. Não tem problema, minha vida é um livro aberto. Ô, Danilo, teve uma preocupação no jogo de ontem ainda por parte do Palmeiras, que foi o Andrés Pereira, né? Machucou o ombro, saiu ali com 15 minutos e o time acabou sendo prejudicado ali na construção depois da saída dele. Qual o tamanho dessa preocupação, ainda mais pensando nesse meio de campo que já está, de certa forma, desfalcado? Sim, especialmente você pensar que, como disse o PVC, né, tem 10 dias aí de treino e tal, e o cara já se machuca, lembra, no Palmeiras já tinha o caso do Jeff Teck, e ontem foi passado pelo Palmeiras que não estava lesionado, estava preservado, então acho que foi só um edema que já foi curado. O caso do Andrés é um pouco mais grave, até porque ele é mais importante para o time do que o Jeff Teck. As notícias, eu vi hoje o prazo de 3 semanas no nosso palestra, esse prazo. É um prazo dentro do normal, digamos assim, não vai prejudicar tanto, considerando que daqui a 15 dias o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro, ele vai perder 2 rodadas, assim, não vai ser nada que vai comprometer a temporada. Ele, o Paulinho e o Allianz Parque vão voltar em março. E o Evangelista em fevereiro, né? Então, assim, o Palmeiras vai se reforçar. Eu acho que é uma perda, eu acho que é mais grave a gente pensar que ele vai perder a possibilidade de se condicionar para estar bem lá em março, do que pro Palmeiras em si, entendeu? Então, acho que o Palmeiras vai sentir falta dele, claro, mas tudo bem, dá para se virar. Agora, você pensar que, de repente, o Andrés vai ter que ficar 10, 15 dias parado no momento em que você está se condicionando para aí sim começar o ano, eu acho que esse é o problema para o Andrés. Ô, PVC, pelo lado do Santos, né? O Vojvoda fez as mexidas, talvez até demorado um pouquinho, não sei na sua opinião, para mexer, mas foi um Santos que foi bem no primeiro tempo. E que teve, né? Posse de bola, finalizou. O que aconteceu? Que o Santos cometeu um erro individual, é verdade, para a vitória do Palmeiras, mas por que o Santos não conseguiu sair com o resultado? Ele tem tanta dificuldade de definir jogadas mais do que o Palmeiras tem tido, embora a gente possa voltar para o clássico da Vila Belmiro lá no final do ano passado, em que quem decidiu foi o Santos na bola do Roleiser no finalzinho do jogo. E ontem quem podia decidir o jogo de novo era o Roleiser. Foi o melhor jogador do Santos a maior parte do jogo, depois ele foi substituído. Mas o Vojvoda errou porque substituiu o Roleiser. Não dá. Para mim era o melhor jogador do Santos, teve mais perto de definir. O Santos tinha 3 finalizações no alvo e o Palmeiras nenhuma quando saiu o gol do Alan. Então o Santos não estava mal no jogo, estava bem no jogo. O Santos tem uma montagem de equipe mais difícil, porque ele parte de não parte do zero, que Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Escobar jogaram juntos, João Schmidt, William Arão jogaram juntos, Barreal de um lado, Roleiser do outro, jogaram juntos. Ele está fazendo mais um 4-4-2 do que fazia no ano passado
porque ele está preparando o momento de ter Gabigol e Neymar. Então, ele está fazendo 2 linhas de 4 mais claramente e faltou capacidade de definir o jogo. Em parte, no segundo tempo, pela atuação do Carlos Miguel. Ontem fez uma bela atuação, errou com o pé, errou em saída de gol, precisa aprimorar esses 2 fundamentos, mas debaixo das traves ele decidiu o jogo. 2 defesas nos minutos finais. O Santos precisa conseguir transformar domínio em gol. Um time que ainda aguarda a volta do Neymar, que passou por uma cirurgia. O que muda nesse Santos com o Neymar quando ele voltar, hein? Não, gente, tem que falar do Neymar, o erro dele não estava, mas é um time que aguarda a chegada dele, como o PVC bem disse, está preparando para ele entrar. Eu dei risada e ter porque esses 2 juntos, a gente para nele. Não, e outra, não é só isso, não é só que para no Neymar, é porque a gente vai e volta, a gente está falando, como será que vai voltar o Neymar? Será que o Neymar vai voltar bem? Será que ele vai mudar o time do Santos? Será que ele vai carregar o time do Santos? Faz um ano, né, basicamente, que a gente está nessa. E o Neymar e a galera continua acreditando que ele vai mudar alguma coisa. Eu, particularmente, acho que vai ser de novo a mesma coisa do ano passado. Ele vai fazer 2 jogos bons a cada 15 e vai continuar lá falando que traz as benfeitorias para o Santos, que vai reformar camarote, que vai reformar vestiário. Eu não consigo, diante dos últimos 5 anos do Neymar, acreditar que ele vai realmente fazer diferença no Santos. E eu tenho dúvidas de como, para mim, o principal ponto do Santos é como o Vojvoda vai lidar com o Neymar e Gabigol. Porque ontem ele deixou o Gabigol no banco, ele já teve que dar 3, 4 respostas sobre o Gabigol no banco. E você ter o Gabigol do jeito que ele jogava no Cruzeiro, não estou nem falando da atuação dele ontem no segundo tempo com o Palmeiras, que eu achei abaixo, mas que, de novo... O Vojvoda respondeu mais sobre o Gabigol no banco ontem em 40 minutos do que o Leonardo Jardim em 1 ano. Então. Aliás, já que estamos falando, vamos ouvir Não, mas é isso. Vamos ouvir o Vojvoda falando do Gabigol? Deixa o Vojvoda falar, depois eu falo. Roda aí. A Gabriel, sabemos que es un jugador muy importante para la gente, mas también luego estoy conociendo a él, hay que administrar os minutos también, entonces eu conheço o día a día, él jugó 90 minutos con una temperatura muy alta a partida pasada, entonces bueno, eu quiero a Gabriel sempre en el time, no quiero perder a él por una cuestión de tomar riesgos, entonces él va a estar para el próximo juego y eso es importante también. Necesitamos goles y él que nos puede dar esos goles que los Santos precisa. Deu para entender? Se o Vojvoda deixasse a barba, põe a primeira cena da entrevista coletiva de novo. Dá para voltar aí para a gente ver a barba? tem um Eu confesso que eu patrocinador. não observei a barba do Vojvoda. Não, o Vojvoda tá sem barba. Não, Ela tá sem a próxima. barba. Aí, aqui, congela. Se deixasse a barba, olha lá. Ele agora. Congela. Se deixar a barba, vai virar Juan Delivery. Por causa do Zé Delivery ali embaixo, nada, ele gente. tá falando. Eu tô procurando Sabe que tem patrocínio. Não, é o Danilo esse. É o Danilo Olha lá, Delivery. sou eu ali, ó. Danilo, Lavieira. gente. Eu já Danilo. tentei fazer, já falei pra marca. Falei, gente, vocês estão Você já perdendo procurou a marca? Vocês já estão perdendo uma oportunidade de fazer uma propaganda, mas. E esse é o embaixador, porque deve usar bastante o serviço. Eu peço bastante água, eles entregam bastante água em casa. Ah, tá bom. Você engana quem, Danilo? Se o Juan deixasse a barba ia virar, e pusesse um óculos, ia ser o Juan Delivery. Eu acho que é o Danilo. O Danilo é o embaixador da justo. marca aí, ó. Fazer do Berchan de graça. Você foi melhor aqui. que eu, tem razão, eu sou obrigado a admitir. Eu até esqueci que a gente estava falando do Gabigol. Não, então, para mim, o ponto central da discussão que a gente vai ter no Santos no resto da temporada é Gabigol e Neymar, como vai ser a relação deles. O Vojvoda, ele, como a gente viu agora, teve que responder bastante sobre o Gabigol ontem e vai ser assim sempre. Ah, por que você deixou o Gabigol no banco? Por que você pôs o Gabigol na estreia e não contra o Palmeiras, que era um jogo mais importante? Ah, e aí vai ter um segundo ponto. O Gabigol contra o Cruzeiro, ou quando jogava no Cruzeiro, ou até mesmo no final dele no Flamengo, e agora nesse começo no Santos, ele mostra que não é o jogador que vai conseguir ficar fazendo o papel da pressão, como muitos atacantes hoje fazem na saída de bola, numa discussão parecida com a que tem o Pedro. Não é o mesmo jogador, mas o Gabigol não tem conseguido fazer isso agora. E aí quando você coloca o Neymar, são 2 jogadores com o mesmo problema. O Santos vai conseguir jogar assim? Então essa é a minha dúvida. Esse, para mim,
vai ser o imbróglio que o Vojvoda vai ter que resolver durante a temporada quando o Neymar voltar. Muito mais de pensar se o Neymar vai ajudar ou não, eu quero saber como ele vai fazer a composição da equipe com 2 jogadores a menos na marcação. Vai conseguir, PVC? Eu acho que ele começando o trabalho, ele vai conseguir. Ele vai, eu acho que veja, eu não estou dizendo que o Santos vai disputar título, não se trata disso. Eu acho que o Santos vai ser mais competitivo nesse ano do que foi no ano passado. Vai sofrer menos, pelo menos. E não é por causa do Gabigol e do Neymar. Eu acho que o Vojvoda vai se esforçar para montar um time que trabalhe para 2 jogadores decidirem. O que não é fácil. Mas a capacidade de treinador do Vojvoda, eu acho que ele pode conseguir fazer uma equipe que funcione coletivamente para 2, quando estiverem juntos, brilharem na frente. E aí, por exemplo, ontem o time fez isso. E o time não teve quem decidisse na frente. O Santos podia ganhar o jogo do Palmeiras ontem. Podia pelo menos empatar o jogo contra o Palmeiras ontem. Mas não tinha quem decidisse. Então, o time coletivamente funcionou melhor do que funcionava no ano passado. Mas não teve as 2 cerejas do bolo. Não é fácil fazer um bolo com 2 cerejas, né? Mas Até o Gabigol entrou, né? Poderia ter tido esse papel. Não entrou bem. Pois é, não entrou bem. Ainda parecia que ele ia entrar mais com um ritmo maior, né? Ainda teve uma queda ali, mas para o fim o Gabigol.